Sinalização para atendimento preferencial. Esse será o tema da nossa aula de hoje, falando sobre acessibilidade. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Por aqui você aprende acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, mestre em engenharia civil, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e hoje vamos falar sobre um tipo de sinalização que está relacionada à acessibilidade, que é a sinalização de atendimento preferencial. Vamos falar sobre isso hoje de uma maneira mais aprofundada, não será um conteúdo superficial, faça com esse símbolo aqui. Não, vamos aprofundar na legislação, nas normas e entender como funciona a construção dessa sinalização, que é tão importante aí para todas as pessoas, especialmente esse grupo prioritário que tem direito ao atendimento preferencial. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram essa plaquinha de atendimento preferencial em vários locais, em agências bancárias, supermercado, que mais? Instituições de saúde. Todo local que requer algum tipo de atendimento terá essa questão do atendimento prioritário para esse grupo prioritário que nós vamos saber hoje quem que é, e qual é, né? E é uma sinalização bastante importante, porque quando a gente sinaliza esse direito, ele fica mais evidente e é mais fácil, inclusive, de as pessoas fruírem desse direito. Então, se existe esse direito, ele está ali a partir de uma necessidade que foi identificada, que virou uma legislação. Então, esse grupo prioritário tem direito a esse tipo de atendimento prioritário. Eu vou trazer aqui na legislação para vocês no que consiste esse atendimento prioritário também, qual é esse grupo prioritário, qual é a sinalização que deverá ser utilizada e implementada em todos os locais que tem algum tipo de atendimento. Então, nós vamos passear aí pela legislação, pela norma, porque é um conteúdo que vai estar assim em vários locais e já vou trazer para você aqui, começando, qual é a origem dessa questão do atendimento preferencial, que é a Lei Federal número 10.048, que é uma legislação lá do ano 2000. Então, lá no ano 2000 foi instituída essa legislação, Lei Federal 10.048, que vai tratar especificamente sobre essa questão do atendimento preferencial, tá? E é um pouquinho diferente, por quê? Essa sinalização do atendimento preferencial, você vai ver lá que há vários ícones ali que vão mostrar qual é o grupo preferencial, e você vai ver, por exemplo, quando você tem algum tipo de atendimento, você vai ter a sinalização, e é muito comum você ver essa sinalização também quando você tem, junto ao atendimento, locais ali para espera, aqueles assentos ali para espera de algum tipo de atendimento. Você vai ver uma sinalização similar, e é uma sinalização semelhante àquela que a gente encontra em locais para realização de eventos, que também deverá haver aqueles assentos reservados para um grupo prioritário também. Só que são dois tipos de situações distintos, e a gente vai trazer hoje aqui especificamente a questão do atendimento, que não está relacionada necessariamente a essa questão do assento preferencial em locais para realização de evento. Então, existe sim essa diferença, a legislação é diferente também que vai tratar sobre isso, então a gente vai trazer aqui Lei Federal 10.048, que trata especificamente da questão do atendimento preferencial, tá bom? Então, como eu disse, será um atendimento aprofundado de como eu devo sinalizar esses espaços, e você vai saber qual é a sinalização correta para essa questão do atendimento preferencial. Você vai saber qual é o grupo que tem direito ao atendimento prioritário, de acordo com o que está aqui na legislação. Você vai saber quais são os símbolos oficiais que deverão ser utilizados, porque existem sim aqueles símbolos oficiais, e é muito comum a gente ver várias estilizações desses símbolos, mas quando você sabe onde buscar a informação, você vai fazer a sinalização de acordo com o padrão oficial ali que existe lá na norma e existe também na legislação. E você vai saber onde essa instalação deverá ser implementada, e se você é uma pessoa com deficiência, você vai entender como que você poderá fruir desse tipo de facilidade, né? Vamos colocar muitas aspas aqui, desse tipo de facilidade, sem nenhum tipo de constrangimento.
É uma situação que eu vivencio aqui muitas vezes quando eu saio com a Laurinha. Como você sabe, eu tenho uma filha que é uma pessoa com deficiência, tenho um enteado também que tem deficiência, e em vários momentos, especial, sempre quando eu estou com ela e que eu vou precisar, nós vamos precisar de algum tipo de atendimento, eu vou trazer para vocês aqui a vivência de como que isso acontece de uma maneira muito natural. Tem muita pessoa que tem vergonha, não, será que eu vou lá? Como é que eu faço? Eu vou furar fila, vai ficar uma situação meio constrangedora. E a gente consegue fazer isso de uma maneira natural e entendendo que é um direito que nós temos, né? Pessoas com deficiência, o grupo prioritário que eu vou trazer para vocês aqui, qual que é, tem direito a esse tipo de atendimento. Então, vou trazer essa questão de vivência para vocês também entenderem como que vocês podem fruir desse direito sem causar nenhum tipo de confusão ou de constrangimento ali no momento que você for atendido, tá bom? Então, já vou ir aqui para a Lei Federal número 10.048. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para poder mostrar exatamente onde que está isso aqui, ó. Se você está vendo aqui no Instagram, convido para o YouTube, porque aqui eu estou mostrando imagens, exemplos, o material que eu separei, eu vou mostrar todo aqui no YouTube. Então, se você está aqui no Instagram, já te convido para vir aqui e ver tudo que eu preparei para essa aula de hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Eu já deixei tudo separado. Eu espero que vocês estejam vendo. Essa aqui é a Lei Federal número 10.048. Fui lá no Google, 10.048, site do Planalto, a gente tem acesso aqui à fonte primária, que é o que eu sempre trago para vocês aqui. E lá no artigo 1º, eu vou ter aqui, ó. As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança no colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. Então, aqui, a gente está entendendo qual é esse grupo prioritário. Quem são as pessoas que têm direito a esse atendimento prioritário? Estamos aqui, tem uma classificação assim clara: pessoa com deficiência, pessoa idosa, superior a 60 anos, gestante, lactante, pessoa com criança no colo, pessoa obesa, pessoa com mobilidade reduzida e doadores de sangue também têm direito ao atendimento preferencial. Agora, eu quero destacar uma coisa importante para vocês, que é o seguinte: olha só, essa redação aqui desse artigo 1º é uma redação dada pela Lei Federal número 14.626 de 2023. E é o que eu sempre digo para vocês. Quando a gente vai trabalhar com acessibilidade, a gente não pode engessar o nosso referencial técnico, porque ele muda constantemente. Você vê que uma legislação do ano 2000, ela está com uma redação nova dada em 2023. E isso acontece com muita frequência. Frequência tal que, olha só, eu tenho aqui o artigo 1º da legislação original do ano 2000, depois eu tenho o artigo 1º com uma nova redação dada do ano de 2003, outra lá no ano de 2015 pela LBI teve uma modificação, e agora uma nova modificação por essa legislação, número 14.626 do ano de 2023. Então, sempre que a gente vai trabalhar o referencial técnico da acessibilidade, a gente precisa voltar à fonte primária e verificar se não teve nenhum tipo de alteração, tá? Por isso que eu sempre falo, gente, vamos consultar a fonte primária, porque isso acontece com bastante frequência. Então, eu, por exemplo, sempre que eu vou fazer algum serviço relacionado a essa questão, que eu preciso sinalizar ali o atendimento prioritário, eu volto na legislação e vejo se não tem nenhum tipo de modificação. É exatamente assim que eu trabalho. E nesse caso aqui, essa redação foi dada no ano de 2023 e essa redação, ela acrescentou o direito desse atendimento prioritário para pessoas doadoras de sangue. Tá? Então, esse é o grupo prioritário que tem direito a esse atendimento prioritário. Complementando o artigo 1º aqui, eu não vou ler a legislação toda, não vou ler só esse artigo 1º, que ele vai ter as informações que vão ser mais importantes aqui para nós. Os acompanhantes ou atendentes pessoais das pessoas referidas no caput serão atendidas junta e acessoriamente aos titulares da prioridade de que trata esta lei. Então, se você é acompanhante de alguma pessoa desse grupo prioritário, você também vai ter direito ao atendimento prioritário.
Parágrafo 2º. Os doadores de sangue terão direito ao atendimento prioritário após todos os demais beneficiários no rol constante do caput desse artigo, mediante a apresentação de comprovante de doação com validade de 120 dias. Então, não é assim, doei sangue uma vez na vida, tem direito ao atendimento prioritário. Não é bem assim. Você tem que ter feito uma doação, né, dentro ali de 120 dias, e você vai ter um comprovante para apresentar para você fruir desse direito aí ao atendimento prioritário, tá? Parágrafo 3º. O atendimento prioritário poderá ser realizado mediante discriminação de postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para esse fim. Então, está falando como será esse atendimento. Se você tem vários caixas, é o mais comum que a gente vê por aí, né? Às vezes você tem vários guichês de atendimento ou vários caixas no supermercado, você vai ver que alguns deles ali vão ter a sinalização para o atendimento prioritário, tá? Então, são as possibilidades aqui de como esse atendimento prioritário poderá ser feito. Caso não haja postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para a realização do atendimento prioritário, as pessoas referidas no caput desse artigo deverão ser atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento, antes de quaisquer outras pessoas. Então, se eu só tenho um local pequeno, eu só tenho um atendente ali, esse atendimento prioritário ele se dará de modo que a pessoa do grupo prioritário, ela vai ser atendida imediatamente após aquela pessoa que estiver sendo atendida ali, tá? Então, é assim que é colocado a questão de qual é esse grupo prioritário para o atendimento preferencial e como esse atendimento se dá. Então, essa legislação 10.048 vai trazer essa questão do atendimento prioritário em linhas gerais, mas eu já tenho aqui separado o Decreto Federal 5296, que é o decreto que vai regulamentar essa Lei Federal número 10.048 e também uma outra legislação, mas aqui nós vamos nos ater a essa questão do atendimento prioritário. Eu vou colocar para vocês aqui, já deixei separado, para poder trazer para você o que é essa informação. Então, aqui eu tenho vários conceitos, eu não vou ler todos os conceitos. O mais importante é que você entenda onde isso está. Então, aqui no Decreto Federal 5296, capítulo 2, eu vou tratar especificamente da regulamentação da questão do atendimento prioritário. Então, tem todas essas questões que estão sendo mostradas aqui, alguns conceitos que é importante você dar uma olhada depois do que se trata, e o mais importante aqui dessa legislação que eu separei para trazer para vocês é o que é esse atendimento prioritário, que está aqui no artigo 6º, que é exatamente isso aqui, ó. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas que trata o artigo 5º, que são as pessoas do grupo prioritário, que a gente acabou de ver, tá? Então, aqui está falando o que é esse atendimento prioritário. É simplesmente a pessoa ir lá ser atendida? A gente vai ver que não, que existem vários elementos que existirão nesses espaços que vão ter algum tipo de atendimento, que vão caracterizar essa prioridade no atendimento. E o que vai ser isso? É o que está aqui no artigo 6º, começando aqui, ó, parágrafo 1º. O tratamento diferenciado inclui, entre outros, assentos de uso preferencial, sinalizados, espaços e instalações acessíveis. Então, sempre que eu tenho essa questão do atendimento ao público, né, que eu tenho aqueles assentos reservados, que, por exemplo, quando a gente vai em algum centro de saúde, a gente vai ser atendido e provavelmente haverá aquele local ali para espera do atendimento. A gente faz um primeiro atendimento ali e depois vai aguardar ali uma consulta ou um exame, seja o que for que você foi fazer naquele centro de saúde, para trazer esse exemplo aqui do centro de saúde. Quando você tem esses locais para espera, você vai precisar ter assentos preferenciais para pessoas do grupo prioritário em instalações acessíveis, tá? Então, esses espaços em instalações acessíveis está falando da acessibilidade no local como um todo. Aqui, especificamente, está trazendo os assentos de uso preferencial sinalizados. Então, quando a gente vê aqueles assentos, é devido a essa legislação que a gente está apresentando aqui. E, além disso, essa questão do espaço ser acessível, quando eu tenho, por exemplo, pessoa com deficiência e que não vai utilizar um assento, se for uma pessoa em cadeira de rodas, eu preciso ter também aquele espaço para pessoa em cadeira de rodas sinalizado, que é um modo
módulo de referência, que também estará ali, será uma característica desse atendimento prioritário. Tá? O que mais que eu vou ter que ter? Ó, mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física das pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da BNT. Então, sim, todo o mobiliário que será utilizado naquele atendimento deverá ser acessível. Então, se eu vou fazer uma adequação, eu vou colocar um dos guichês que atenda às características geométricas que estão indicadas lá na NBR 9050 para atendimento a uma pessoa em cadeira de rodas. Se eu estou fazendo um projeto do zero, o ideal é que eu trabalhe com o conceito de desenho universal, onde eu não precise fazer nenhum tipo de adaptação, que eu consiga conceber ali guichês locais de atendimento que possam ser utilizados ali por todas as pessoas sem nenhum tipo de adequação. Aquele modelo ali já vai ser um modelo que vai servir para atendimento de todas as pessoas, tá? Então, dependendo do que estiver sendo feito, da situação aí que você estiver trabalhando, do que você estiver vivenciando, eu tenho essas duas situações. Continuando aqui, o que é atendimento preferencial? Serviços de atendimento para pessoa com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais e no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias, intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. Então, o atendimento em si requer também a questão da acessibilidade na comunicação, que será mais importante no caso de pessoas com deficiência auditiva, que têm direito ao atendimento em Libras ou outro tipo de comunicação aqui, conforme a situação apresentada aqui nesse inciso 3º, tá? Avançando aqui, ó, inciso 4º. Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental, múltipla, bem como às pessoas idosas. Então, não é, eu tenho o atendente aqui que está atendendo todo mundo e vai dar esse atendimento prioritário para o grupo prioritário. É importante que essa pessoa que vai trabalhar no atendimento prioritário receba algum tipo de treinamento e entender quais são as características dessas pessoas e como esse atendimento deverá ser realizado considerando as características dessas pessoas do grupo prioritário, tá? Então, também é uma informação que é trazida aqui na legislação. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida. Gente, isso é muito comum quando a gente tem algum local que vai ter atendimento, a gente vai ter a questão da vaga especial ali para a pessoa com deficiência. Então, quando eu preciso, de acordo com a legislação, ter esse local para embarque e desembarque para pessoas com deficiência. É algo que também está exigido aqui na legislação, né? Quando a gente tem espaços maiores, como um supermercado, um shopping, é comum a gente ver essas vagas especiais para pessoa com deficiência, não só para pessoa com deficiência, não só para pessoa com deficiência, mas também para pessoa idosa, né? Mas, por exemplo, é muito comum a gente ver em agência bancária uma vaga especial reservada ali para pessoa com deficiência na frente ali da agência bancária. É em atendimento também à legislação que exige essa disponibilidade de espaço para embarque e desembarque para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, tá? Que é mais? Sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no artigo 5º, que é o grupo prioritário. Então, essa sinalização ambiental é a sinalização que existe lá no espaço, que vai indicar essa questão do atendimento prioritário e a sinalização em formato acessível ali propriamente dito, que vai ser, que vai facilitar a utilização, de modo que as pessoas entendam ali as funcionalidades do espaço, entendam como é a questão do atendimento, que existe uma sinalização ali em grupo prioritário, que é o que vai falar aqui no próximo inciso, né? Então, uma sinalização que vai trazer facilidades aí na utilização do espaço. Continuando aqui, ó, divulgação em lugar visível do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida. Então, esse direito, ele deverá estar sinalizado em local visível. E onde que isso fica evidenciado? Como eu já disse, é mais comum quando a gente tem assim vários guichês, a indicação da sinalização daquele guichê que vai ter o atendimento preferencial. Quando eu tenho locais de espera, eu tenho a sinalização ali dos espaços, dos assentos reservados para uso prioritário do grupo das pessoas que têm direito a esse atendimento prioritário também. E terminando aqui, ó, admissão de entrada e permanência de cão-guia
ou cão de acompanhamento junto de pessoas portadoras de deficiência ou de treinadores nos casos dispostos no caput do artigo 5º, que é o grupo prioritário, bem como das demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante a apresentação da carteira de vacina atualizada do animal. Então, uma pessoa com deficiência visual que tem ali um cão-guia para auxiliá-la ali no seu deslocamento, esse cão terá acesso a qualquer local que tenha algum tipo de atendimento, e ela faz parte também desse grupo prioritário. E a existência de, o último inciso, existência de local de atendimento específico para pessoas referidas no caput, que é o que eu já disse várias vezes aqui, aquele local específico para atendimento, ou se for um local menor ali que eu vou ter menos atendentes, esse direito deverá estar sinalizado ali, mostrando que existe essa questão do atendimento preferencial. Existem outras informações aqui na legislação. Sugiro que vocês visitem a legislação e vejam aqui as outras informações que existem, que também são importantes, tá bom? Que também são importantes para isso, e porque eu preciso avançar aqui para mostrar como que será essa sinalização. Então, veja bem, a gente já sabe qual é o grupo prioritário, a gente já sabe o que consiste essa questão do atendimento preferencial, está bem caracterizado aqui no Decreto Federal 5296, mostrando aqui no que consiste esse atendimento prioritário. Então, agora, a gente vai avançar aqui para mostrar Lei Federal 13.146, que é a LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá no artigo 9º, a gente tem uma informação que é importante também, que eu já deixei separada aqui, ó. O que está falando aqui no artigo 9º? Lá no artigo 9º vai falar que as pessoas com deficiência têm direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de. Então, tem muitas finalidades aqui, e uma delas que está falando aqui é atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Mais uma vez, confirmando essa questão do atendimento prioritário para pessoas com deficiência, uma informação que vai estar lá na LBI. Tá? E avançando aqui com o nosso conteúdo, já vou trazer para vocês aqui a informação que vai estar lá na norma NBR 9050, que é de como que eu vou fazer para sinalizar esses espaços. Então, eu já conheço qual é o grupo prioritário, já sei no que consiste essa questão do atendimento prioritário, já sei que eu preciso sinalizar essa questão do atendimento prioritário, e agora eu vou trazer para vocês aqui como que essa sinalização será realizada. Então, lembra lá qual é o grupo prioritário? Eu vou ter pessoa com deficiência, pessoa com transtorno do espectro autista, pessoas idosas, gestante, lactante, pessoa com criança no colo, pessoas obesas e doadores de sangue. Esse é o nosso grupo prioritário. Então, como que eu vou sinalizar isso? Primeiro, começando aqui pelo primeiro item do grupo prioritário, que é pessoas com deficiência. Como que eu vou trazer essa sinalização? Então, vou pontuar uma coisa que é importante. E hoje é que dia? 5 de novembro de 2025. A informação oficial que eu tenho de como que eu vou sinalizar a questão desse grupo prioritário, eu vou sinalizar utilizando o símbolo CIA. E eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês aqui, que eu vou mostrar qual é toda essa sinalização. Deixa eu voltar a compartilhar a tela para vocês aqui, ó. Então, quando eu quero sinalizar o grupo prioritário de pessoas com deficiência, a sinalização que eu vou utilizar atualmente, mais uma vez, hoje, 5 de novembro de 2025, ou a informação que eu busquei na legislação e que eu busquei na norma, é que o símbolo oficial para representar esse grupo é o CIA, o símbolo CIA, o símbolo internacional de acesso, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é este símbolo aqui. Então, esse é o símbolo internacional de acesso que eu vou sinalizar pessoas com deficiência. E existe uma confusão atualmente, por quê? Está em processo de mudança, porque foi proposto um novo símbolo, foi aprovado no Senado esse novo símbolo aqui para acessibilidade, porém, esse é um símbolo que está aprovado no Senado.
Então, se ele está aprovado no Senado, não é uma legislação que está vigente ainda, porque ainda não concluiu a tramitação da legislação. Então, oficialmente, esse símbolo aqui, que muitas pessoas já têm usado para sinalizar a questão da acessibilidade, ele oficialmente ainda não está valendo. O símbolo oficial que vai representar pessoas com deficiência será esse símbolo aqui que está mostrado na figura 35 da NBR 9050 e deverá ser utilizado para trazer o grupo prioritário de pessoas com deficiência. Esse aqui ainda não está vigorando e, além disso, mesmo que a legislação entre em vigor, será necessário uma regulamentação para entender como que essa sinalização será utilizada. E ela é utilizada em várias circunstâncias, tá bom? Então, atualmente, o símbolo para designar pessoas com deficiência é o símbolo CIA, símbolo internacional de acesso, hoje, 5 de novembro de 2025. Isso pode mudar a qualquer momento, que foi o que eu trouxe para vocês quando eu apontei lá na legislação que sempre existem atualizações. Na legislação são mais frequentes, mas as normas também mudam. Tá? Então, esse próprio símbolo aqui. Quando eu estava lá na NBR 9050 de 2015, havia uma opção ao símbolo CIA. Isso mesmo, o símbolo internacional de acesso, que era essa outra opção aqui. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então, havia uma outra opção ao símbolo CIA, havia um outro modelo de CIA que também poderia ser utilizado, que está lá também na figura 35, ó. Deixa eu parar de compartilhar aqui para mostrar para vocês. Então, quando eu estava lá na NBR 9050, essa aqui é a de 2015, tá, gente? Eu tinha essas opções aqui. Eu tinha esse símbolo CIA aqui e eu tinha esse outro símbolo CIA com cadeirante mais magrinho aqui, tá vendo? Quando eu fui para a NBR 9050 de 2020, essa opção aqui, ela passou, ela subiu. Só existe essa outra opção aqui. Então, quando eu venho aqui na NBR de 2020, lá na figura 35, eu só tenho uma opção para utilizar aqui o símbolo CIA. Essa aqui é de 2020. Tá vendo? Então, esse tipo de mudança sempre acontece. Deixa eu mostrar para vocês aqui no Instagram. Aqui, ó. Essa aqui é a norma de 2015, mostrando aqui as duas possibilidades de símbolo CIA. E aqui, quando teve a revisão em 2020, só existe uma possibilidade aqui agora, que é essa aqui. Tá? Então, essas informações, elas mudam de tempos em tempos. É importante a gente saber observar, saber onde buscar a informação atualizada para poder fazer do jeito certo aqui, ó. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, Ark Daniel Tesser, sobre o CIA. Existem municípios que estão determinando a utilização desse que não foi regulamentado. Olha, se existe uma legislação local para utilizar, eu entendo que a gente deve seguir a legislação. Essa questão da legislação, ela é muito complexa quando a gente está falando de acessibilidade, porque eu tenho a legislação federal, eu tenho legislação estadual e eu tenho legislação municipal. E essas três esferas têm competência para legislar sobre a questão da acessibilidade. Então, se existe alguma legislação local que está te obrigando a utilizar, que fala que esse símbolo deverá ser utilizado em alguma situação, eu sugiro que você faça, mas que você entenda que você está fazendo, ó, estou usando esse símbolo aqui com base na legislação aqui da localidade para a qual eu estou projetando, para você entender, se você for questionado em algum momento, você ter esse tipo de embasamento. Mas é uma tendência que a gente tem de trazer aquele outro símbolo, é um movimento muito intenso, tanto na internet quanto em outros locais também, para poder unificar essa questão do símbolo, para poder, as pessoas entendem que esse símbolo, esse novo símbolo, ele vai sinalizar a questão de mais deficiências e não somente a deficiência física ou motora, tá? Mas é uma questão mais complexa, não vou entrar nesse âmbito aqui hoje, mas se você tem uma legislação, mesmo que local, que já está oficial ali, que fala que é para você utilizar esse símbolo, aí você vai utilizar com base nessa legislação que você encontrou, o que está sendo exigido ali. Mas em âmbito federal, atualmente, o símbolo que é utilizado para designar pessoas com deficiência é o símbolo internacional de acesso. Gera muita confusão mesmo porque existem muitas críticas e pode até nem ser levado adiante. Exatamente. Por isso que é importante, o Daniel, a gente entender qual é a legislação, saber onde buscar a informação, porque, por exemplo, se você está projetando um espaço aqui e você pesquisou qual é a legislação, você vai saber a informação que você utilizou. Se ela mudar, você precisa sempre estar revisitando ali para ver se teve algum tipo de alteração, né? Mas é importante, a data que você projetou
e a data que a legislação está vigorando ser coincidentes ali, para você ter esse tipo de respaldo técnico para justificar suas escolhas aí de projeto. Tá, isso eu faço aqui a todo momento, sempre tenho que ficar buscando aqui para ver se teve algum tipo de alteração, e elas acontecem sem dar aviso, tá? Então, isso aí é comum mesmo. Avançando aqui na construção da nossa sinalização desse atendimento prioritário. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês aqui para colocar os outros símbolos, para vocês verem aqui quais que são os outros símbolos. Então, já trouxe aqui o símbolo do grupo de pessoa com deficiência, é o símbolo CIA. Esse símbolo aqui, a gente tem que verificar oficialmente em âmbito federal, ainda não está valendo, ele só foi aprovado no Senado, como eu disse, né? Mas o outro grupo prioritário, pessoas com transtorno do espectro autista. Essa fita quebra-cabeça é um símbolo oficial que a legislação já está trazendo. Então, é uma representação oficial para pessoas com transtorno do espectro autista e também deverá estar na sinalização do grupo prioritário que vai ter direito ao atendimento prioritário nos espaços. Esses aqui são os símbolos oficiais que estão lá na NBR 9050 para designar grávida, pessoa com criança no colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida. Tá? Então, esses são os símbolos trazidos lá na NBR 9050. E também há polêmicas, né? É um pouquinho, não é que é controverso, é porque há muitas informações, e quando a gente vai entender qual símbolo utilizar, é importante saber, né, buscar o símbolo correto. Então, só um exemplo aqui para vocês. Eu tenho esse símbolo aqui de pessoa idosa. Esse é o símbolo de pessoa idosa que está na NBR 9050, atualmente aqui, 5 de novembro de 2025. Só que quando eu vou para sinalizar, por exemplo, vagas especiais para pessoa idosa, já não é adotado esse símbolo aqui. Já é adotado um outro símbolo, o símbolo que está lá na legislação, que está lá na resolução do CONTRAN número 965. Então, lá na resolução, eu vou ter um símbolo diferente para designar pessoas idosas, tá? Mas o símbolo que está na NBR 9050 é esse aqui, que vocês estão vendo na figura 40. Então, se eu vou sinalizar o atendimento prioritário, eu vou utilizar o símbolo que vai estar na norma. Beleza? Porque a legislação que trata do atendimento prioritário fala que a simbologia que eu vou utilizar é a simbologia que está nas normas da ABNT. E, no caso, a norma da ABNT que vai tratar sobre acessibilidade, todo mundo já sabe, NBR 9050, é esse símbolo que está mostrado aí na figura 40. Tá? Avançando aqui. O próximo grupo prioritário que eu vou sinalizar é o símbolo de doadores de sangue. Porém, eu pesquisei, não foi a primeira vez que eu pesquisei isso aqui na legislação, e não encontrei um símbolo oficial para designar doadores de sangue. Então, existem os símbolos, a gente vai colocar o símbolo que a gente, né, achar que vai sinalizar, mostrar melhor qual é esse grupo prioritário, mas não existe uma regulamentação, um símbolo oficial, pelo menos eu não encontrei. Se alguém vê por aí, pode me mandar, por favor, que esteja na legislação, porque quando esse símbolo está regulamentado na legislação, existem lá as indicações, existem os anexos, igual tem lá na legislação que vai tratar da questão do autismo, vai ter falando especificamente que a fita quebra-cabeça vai ser o símbolo para pessoas com transtorno do espectro autista. Tá? Então, para pessoas doadoras de sangue, eu não encontrei nenhum símbolo oficial. Eu normalmente uso esse aí, né? Na falta de um símbolo oficial, a gente vai tentar colocar aquele que vai comunicar melhor esse grupo preferencial. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como não fazer. Por que a gente não deve fazer assim? Por quê? O que acontece? Eu tenho lá a sinalização do atendimento preferencial. Eu tenho os assentos que são para uso preferencial para o grupo prioritário. E eu tenho um grupo prioritário. E agora eu vou parar de compartilhar para mostrar aqui para vocês o que está na NBR 9050 de 2020, que eu vou ter aqui, ó, lá no item 10.19, vou até pegar aqui da norma mesmo, 10.19. Lá no item 10.19, eu tenho tratando especificamente dessa questão do atendimento preferencial. Então, o que está falando aqui no 10.19? Está falando o seguinte:
Nos locais em que o atendimento ao público for realizado em balcões e bilheterias, esses devem ser acessíveis. A gente já viu sobre isso, falando sobre a acessibilidade do espaço como um todo, que está na legislação. Os locais em que o atendimento ao público for realizado em mesas, pelo menos 5% do total de mesas, com no mínimo uma, devem ser acessíveis. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10 sejam adaptáveis. A questão da acessibilidade do local de atendimento, que a gente já tratou, que também a legislação menciona. Mas aqui, na conclusão desse item, eu vou ter aqui, ó, 10.19.3. Quando houver locais de espera com assentos, esses devem atender ao descrito em 8.9, que é uma questão da característica dimensional ali de um assento público, garantir 5% com no mínimo um de assento para pessoa obesa. Então, eu preciso, se eu vou sinalizar o grupo prioritário de pessoa obesa, eu preciso ter a cadeira que vai ter as dimensões corretas para que uma pessoa obesa consiga se acomodar com autonomia e com segurança. Então, a característica dessa cadeira, desse assento para pessoa obesa, vai estar lá no item 4.7 do NBR 9050. São as características dimensionais para atender ali a pessoa obesa, tá? E eu vou precisar ter, não é só sinalizar para o grupo prioritário de pessoa obesa, eu vou precisar ter a cadeira com a característica dimensional para a pessoa obesa. Mas eu não posso fazer assim, ó, eu tenho uma cadeira maior e essa vai ser o assento para a pessoa obesa. Eu tenho que considerar o grupo prioritário. Então, se eu tenho poucos assentos e eu preciso garantir características dimensionais daquele assento para atender uma pessoa obesa, e eu preciso ter o percentual de assentos ali para o grupo prioritário, na verdade, aquele assento para a pessoa obesa, ele vai ser o assento que terá uso prioritário para o que vai ter o uso prioritário para. Peraí, se eu tenho o assento para a pessoa obesa, eu vou ter a sinalização para todo aquele grupo prioritário. Então, aquele assento que vai ser maior, ele não é de uso exclusivo para pessoas obesas. Ele vai ser de uso preferencial para todo o grupo prioritário, tá? Que também vai abranger pessoas obesas. Tá bom? Então, isso aqui, ó, aquela imagem que eu mostrei para vocês, só para concluir aqui o que está no 10.19.3. Garantir 5% como no mínimo um de espaço para pessoa em cadeira de rodas e ser sinalizado conforme 5522. Então, esse espaço para pessoa em cadeira de rodas, como eu disse para vocês, faz parte do espaço acessível como um todo. E voltando aqui naquela ilustração que eu trouxe para vocês, o que que eu vou ter aqui, ó? Vou voltar a compartilhar. O que que eu vou ter aqui, ó? Esse tipo de sinalização aqui, na verdade, vai ser, se eu tenho, né, dependendo da quantidade de assentos que eu tenho, eu vou ter os assentos reservados para o grupo prioritário, que são todas aquelas pessoas que a gente já viu aqui, e eu vou ter que ter um assento ou um percentual de assentos que vão ter as características ali que vão atender também pessoas obesas. Então, essa sinalização aqui, ela deveria ser a sinalização indicando todo o grupo prioritário, tá bom? Com a possibilidade de utilização também para pessoas obesas, beleza? Então, só para pontuar isso aqui para vocês, e para concluir aqui, eu trouxe o modelo de sinalização, considerando os ícones oficiais, né, que a gente trouxe para vocês aqui, exceto esse aqui de pessoas doadoras de sangue, do grupo prioritário. Então, esses símbolos aqui são os símbolos que deverão estar ali na questão, indicando os guichês de atendimento preferencial e os assentos para uso preferencial desse grupo prioritário. Então, essa é a maneira correta de se sinalizar, indicando qual é o grupo prioritário e quais são os símbolos oficiais que deverão sinalizar essa facilidade, essa funcionalidade aí para essas pessoas que têm direito ao atendimento prioritário. Gente, falei para vocês que seria denso, né? Então a gente buscou aí, ó. Já vou ler seus comentários aqui, tá, Daniel? Então, já trouxe para vocês aqui qual é a sinalização que existe aqui para a questão do atendimento prioritário. Vocês viram que é complexo. Eu busquei aqui legislação, Lei Federal 10.048, Lei Federal, Decreto Federal 5296, Lei Federal 13.146, NBR 9050. E aqui, ó, só para concluir, deixa eu ver o que o Daniel está perguntando aqui, ó.
Sobre o CIA, existem municípios que estão, isso aí a gente já falou, gera muita confusão mesmo, já falamos. Fita, girassol ou quebra-cabeça. Pois é, ó, mais uma polêmica. O Daniel tá falando aqui, ó, fita, girassol ou quebra-cabeça. A fita quebra-cabeça é a fita para designar pessoas com transtorno do espectro autista. Pessoas com para pessoas com espectro autista. É a fita quebra-cabeça. A fita girassol é para pessoas neurodivergentes, com outras questões que não sejam o autismo. Então, existem pessoas neurodivergentes que usam a fita girassol, tá? Porém, essa eu acho que é toda a questão que levou, inclusive, a utilizar a mudança do símbolo para designar o símbolo internacional da acessibilidade, para a questão ali da pessoa com deficiência. Porque quando a gente tem um símbolo único para poder representar pessoas com deficiência, o que se entende é que todo esse grupo de pessoas com deficiência seja representado naquele símbolo da ONU, aquele que eu mostrei para vocês, que seria o símbolo novo. Só que atualmente o símbolo para designar a questão da acessibilidade ali para a pessoa com deficiência é o símbolo internacional de acesso. Então, hoje, 5 de novembro de 2025, volto a trazer para vocês aqui. O símbolo oficial que é utilizado para designar pessoas com deficiência, inclusive está aqui, ó, na própria NBR 9050, aqui onde eu mostro aqui o símbolo internacional de acesso, lá no item 5.3.2.2, eu tenho aqui falando que essa sinalização deve ser fixada em local visível ao público, sendo utilizada principalmente nos seguintes locais quando acessíveis. E lá na letra G está falando, ó, equipamentos imobiliários preferenciais para o uso de pessoas com deficiência. Então, a questão que o símbolo que vai sinalizar a utilização ou o atendimento preferencial para pessoas com deficiência, mesmo essas deficiências que não são visíveis, neurodivergentes, é o símbolo internacional de acesso. E isso está em processo de mudança. Então, daqui a um mês, eu não sei se vai estar dessa mesma forma, pode ser que esteja alterado. Então, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo aqui, é importante que você saiba onde buscar informação na legislação para que você consiga fazer a sinalização do jeito certo, se você é um profissional. E se você é uma pessoa com deficiência, você precisa entender qual é essa sinalização, porque se tem ali o símbolo CIA, não é porque está errado, é porque atualmente a legislação, ela fala que é para sinalizar dessa forma. Tá? E só para terminar essa aula de hoje, que já está longuíssima, só porque eu falei que eu ia trazer essa questão do atendimento de vivência aqui, tá, gente? Como você sabe, eu tenho uma filha com deficiência, a Laurinha. Sempre que eu vou em algum lugar e eu preciso, né, e tem esse direito ao atendimento preferencial, eu vou fruir esse direito com a Laurinha. Então, é importante. A gente já tem tanta dificuldade, todo mundo tem muita dificuldade, né, gente? Mas quando a gente tem essa vivência de pessoa com deficiência, enfim, tem muitas dificuldades, muito mais barreiras a se vencer para se conseguir utilizar espaço que muitas pessoas fazem com muita facilidade. E no caso desse atendimento preferencial, é um direito desse grupo prioritário, que a gente já sabe qual que é, né? Quando eu vou fazer isso, que eu estou aqui em companhia da Laura ou em companhia do Samuel, eu simplesmente chego no local, e não é assim, você não vai ser uma pessoa sem educação que vai dizer, eu tenho direito ao atendimento, então me atende aqui. Não, não é bem assim, né, gente? A gente chega com educação e pergunta, por favor, onde é o atendimento prioritário? É aqui o atendimento prioritário? Pode ser que já esteja sinalizado, mas pode ser que o atendente não tenha te visto ainda, ou alguma situação que ele não percebeu que você tem direito ao grupo, que você é uma pessoa do grupo prioritário. Então você pergunta, onde é o atendimento prioritário? E a pessoa vai te informar, é aqui, ou ali, ou é aqui mesmo. Aí eu vou falar, pois é, então eu gostaria de ser atendido pelo atendimento prioritário. Quando eu estou com a Laurinha, é mais evidente, porque normalmente eu estou com ela com a cadeira de rodas. Então, a cadeira já evidencia ali a questão da deficiência. Mas há deficiências e o grupo prioritário não é composto só por pessoas com deficiência. Então, se você tem esse direito, você pode chegar para esse atendente, perguntar onde é o atendimento prioritário,
identificar, mostrar que você faz parte do grupo prioritário e que você gostaria de ser atendido com prioridade. E isso acontece com muita naturalidade, entender que é um direito, que você deve, que você pode fruir desse direito, sem nenhum tipo de constrangimento, também é importante. Tem gente que faz cara feia? Tem. Muita gente está na fila lá esperando, você chega lá para ser atendido de maneira prioritária, muitas pessoas não gostam, mas na hora de vivenciar os desafios de ter essas dificuldades, as pessoas não estão lá para ver também, né? Então a gente tem que se saber e se sentir no direito de realmente fruir desse direito de utilizar esse atendimento prioritário sem nenhum tipo de constrangimento, e é algo que eu vivencio aqui sempre com a Laurinha ou com o Samuel quando a gente precisa de algum tipo de atendimento aqui em algum lugar que a gente vá, tá bom? Gente, esse foi o tema dessa aula de hoje. Ficou longuíssima aqui, ó, quase 1 hora de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês, né, entendam aí como utilizar, como sinalizar os espaços, mostrando essa questão do atendimento prioritário. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, principalmente onde buscar a informação para poder fazer do jeito certo. E se você quer se aprofundar ainda mais aí na questão da acessibilidade arquitetônica, eu te convido a acessar o meu site aqui. Eu tenho os cursos gratuitos, eu tenho o meu curso pago, que é o TAG, o Treinamento de Acessibilidade Garantida, que estará com inscrições abertas em breve, mas aqui no meu site eu vou deixar, o link está na bio aqui no meu perfil do Instagram, se você estiver vendo no Instagram, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você esteja vendo para o YouTube. Esse site ele é sempre atualizado, e lá você vai ter a possibilidade de, em algum momento, ingressar aqui para essa turma aqui, para a nossa família do TAG, do Treinamento Acessibilidade Garantida, para ter acesso a essas e muitas outras informações aí mais aprofundadas, considerando a acessibilidade arquitetônica. E essas informações dessa aula de hoje, especificamente, se você gostou, vou pedir para você para você engajar com o vídeo, né? Curtir, compartilhar, enfim, quando você faz esse tipo de ação, esse vídeo chega para mais pessoas, né? Então acaba chegando essa informação específica e relacionada ao atendimento preferencial para outras pessoas também. E se você não quiser fazer também, não tem problema. O mais importante é que você pegue essa informação, que é a informação técnica correta, que é o que eu tento trazer para vocês aqui toda semana, e utilize e saiba qual é o jeito certo de se sinalizar aí a acessibilidade, considerando o atendimento preferencial. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Essa foi a nossa aula número 141 desse nosso projeto Aulas de Quarta. Vejo vocês na semana que vem e é isso. Um beijo para vocês.